tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos. Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Márcio, da paróquia Nossa Senhora das Graças, Jucutuquara, e este é o nosso podcast de Retiro Quaresmal do ano de 2025. Nós acompanhamos o livro Retiro Quaresmal 2025 das Edições Loyola e estamos na quarta semana da Quaresma. Esta semana se inicia com o chamado Domingo Letare, que é o domingo da alegria. Neste domingo, nós ganhamos luz para iluminar todo o percurso desta semana, provocando-nos a permanecermos unidos ao Senhor, a sermos fiéis a Ele e acreditarmos na Sua palavra, confessando a fé, alimentando a esperança e cultivando o amor, a fim de nos parecermos com Ele e nos tornarmos seus discípulos, suas discípulas, notadamente nestes momentos finais em que acompanhamos sua trajetória terrestre. A intimidade com o Senhor é, pois, um convite a uma experiência profunda de encontro entre o Criador e a criatura, quando experimentamos a força integradora de todo o nosso ser, criados que somos livres no amor e destinados à misericórdia. Que haja em nós nesta semana, meu irmão e minha irmã, grande ânimo e generosidade constante, abertura de coração e disposição interior para encontrá-lo, reconhecê-lo, aderir a ele e caminharmos juntos. E atenção para o pedido de graça da semana. Senhor, que a alegria do Evangelho seja a nossa força, renovando a nossa vida e inaugurando tempos e espaços de misericórdia e reconciliação. Mais uma vez, Senhor, que a alegria do Evangelho seja a nossa força, renovando a nossa vida e inaugurando tempos e espaços de misericórdia e reconciliação. No quarto domingo da Quaresma, meditamos: o Pai o avistou e teve compaixão. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3 e de 11 a 32. A parábola do Pai Misericordioso, que nos apresenta três personagens bem conhecidos: o Pai, o Filho mais novo e o Filho mais velho. Há, como podemos ver, lugar para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. Portanto, coloquemo-nos aqui nesta cena, imaginemo-nos no interior deste Evangelho, gastemos tempo na contemplação dessas figuras. Sem dúvida, este texto é mais que a parábola do filho pródigo, como se tornou conhecida esta passagem, pois a personagem central é o Pai e sua infinita misericórdia. O Pai, certamente, é uma figura excepcional
que reúne em si o respeito pelas decisões e pela liberdade dos filhos, com um amor gratuito e sem limites. Este amor manifesta-se em muitos gestos, na escuta amorosa de cada filho, na expectativa atenta do menor sinal do filho mais novo, que poderia voltar a qualquer momento, no abraço que lhe tem preparado, no acolhimento que lhe reserva, mesmo sem saber se esse filho mudou. Trata-se de um amor que permanece inalterado. Trata-se de um pai que continua a amar mesmo na ausência e na infidelidade do filho. O filho mais velho encarna o papel de certa fidelidade ao pai, no cumprimento de suas funções e de todas as regras. No entanto, parece querer tomar o lugar do pai. Exigente e moralista, julga rapidamente o pai e o irmão, cobrando que se fizesse justiça a seus esforços e comportamentos. Acredita que, porque viveu dessa maneira, é superior a tudo e a todos, não compreendendo nem aceitando a misericórdia e a acolhida que o pai tem para com o filho mais novo, recuperado com vida. A lógica de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é inquietante. Há sempre um convite a deixarmos-nos arrastar por essa dinâmica de amor, no julgamento que muitas vezes fazemos de nossos irmãos e irmãs. A misericórdia tem a primeira e a última palavra. Deixemo-nos guiar por ela. Estamos na penúltima semana da Quaresma. Aproxima-se a Páscoa do Senhor, tempo novo de celebração da vida. Há muitos motivos para viver a alegria deste tempo que privilegia a reconciliação e os reencontros. Onde, afinal, o seu olhar e o seu coração se detiveram? Quem lhe chamou mais atenção neste texto do Evangelho? Você consegue dizer por quê? A pedagogia de Jesus provoca a nossa sensibilidade. O Senhor nos desinstala. Ao final, faça o seu colóquio com o Senhor. Fale com Ele, converse, escute o que Ele lhe diz. Esteja atento, esteja atenta ao que você sente. Reflita e depois tome nota para tirar maior proveito desta contemplação. Na segunda-feira da quarta semana da Quaresma, meditamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Pode ir, teu filho vive. O Evangelho de hoje retoma uma questão importante. O que falta para que a fé possa atingir os nossos corações? Necessitamos de sinais e prodígios? Se por um lado a alegria com que Jesus é acolhido na Galileia é fruto da expectativa de ver milagres, por outro, o funcionário do rei tem um estado de ânimo bem diverso dos galileus, pois o que está em jogo é a vida do seu filho. Ele vai embora, então, confiante na palavra de Jesus. E ao ouvir de seus empregados, enquanto ainda descia para Cafarnaum, que seu filho estava vivo, abraçou a fé juntamente com toda a sua família.
Jesus sublinha a diferença de comportamento e provoca o funcionário do rei ao dizer: pode ir, teu filho vive. O que se passou no interior desse homem? De onde nasce essa fé que o move para além de sua necessidade e desespero? Ele crê, meu irmão e minha irmã, sem ter visto nenhum sinal ou prodígio. A fé se inscreve numa relação pessoal de encontro com o Senhor. Onde você já consegue ver acontecer novos céus e nova terra? Aí, nesses lugares, quais foram as mudanças observadas? Pense nos lugares do seu interior, na sua vida espiritual. Alguma destas mudanças diz respeito às suas ações concretas? Você se sente participante do reino de Deus com uma colaboração ativa e efetiva? Vimos que a verdadeira fé nasce de um encontro pessoal com o Senhor. O que te anima a viver e a crer incondicionalmente, muitas vezes sem mesmo ter visto ou experimentado algo de extraordinário? Termine fazendo um colóquio com o Senhor. Expresse suas questões, dúvidas e inquietações. Manifeste a Ele seus sentimentos diante destas cenas que acabamos de meditar. Tome nota do que julgar mais importante e reflita para tirar maior proveito. Na terça-feira da quarta semana da Quaresma, meditamos o Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 16. No mesmo instante, o homem ficou curado. É muito importante, meu irmão e minha irmã, dar atenção ao modo como nós estamos procedendo a nossa oração. A oração cristã pede especial atenção ao tempo dedicado e ao local escolhido, bem como ao cuidado com a posição corporal mais adequada. O corpo, a mente, o coração, a imaginação, a vontade, tudo contribui para a nossa boa disposição e abertura à oração. Não se esqueça dos passos para a oração, considerando a oração preparatória, o pedido da graça desta semana, a composição de lugar a partir do texto bíblico, o colóquio, que é a sua conversa com Deus, a revisão da oração. Um breve momento, permaneça em silêncio e tome consciência da presença de Deus, repleto de amor, de bondade e de disponibilidade misericordiosa para você. Então, reporte-se à água da piscina de Betesda, que é agitada e traz consigo um poder de cura, de vitalidade. No entanto, apresentam-se algumas dificuldades para o paralítico que ali estava havia 38 anos, pois nem todos tinham a mesma oportunidade, seja pelas condições físicas limitadas dele, especificamente, seja pela falta de ajuda
ou ainda por uma compreensão muito distinta do que se podia ou não fazer em dia de sábado, salvar uma vida ou deixá-la perder-se. Jesus, contudo, opta pelo bem maior e mais universal em qualquer circunstância, transformando toda a concepção legalista e cheia de frieza em dom. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, a fraternidade exercida por um desconhecido num dia de sábado, ou seja, algo bastante improvável, vence toda barreira de impossibilidade em nome da solidariedade de um gesto concreto, com apenas uma pergunta: queres ficar curado? A partir daí, nasce uma autonomia e um movimento novo de locomoção independente e sinalizadora de um horizonte de possibilidades e de testemunho. A graça do Senhor, meu irmão e minha irmã, reorienta e enche de sentido a vida, faz irromper do meio da aridez o espírito que realinha o curso da história. Termine esta oração reconhecendo e dando graças ao Senhor por todas as vezes em que o improvável aconteceu na sua vida. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções e pense em formas concretas de ação generosa e desinteressada. Faça o seu colóquio, a sua conversa com o Senhor e, em seguida, tome nota do que achar necessário para tirar maior proveito. Na quarta-feira da quarta semana da Quaresma, meditamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 5, versículo 17 a 30. O Filho também dá a vida a quem Ele quer. Pacifique todo o seu ser para estar disponível e fazer-se presente ao Senhor. Leia com atenção o texto deste Evangelho, levando em conta o que possa ser uma ajuda nesse itinerário de crescimento espiritual e humano, tanto quanto te ajude, medite, mergulhe e tire proveito. Detendo-nos no Evangelho de hoje, a afirmação de Jesus: meu Pai continua a trabalhar até agora, por isso eu também trabalho. Denota, antes de tudo, uma relação íntima e filial, uma atenção cuidadosa de quem acompanha os processos que vivemos e se faz presente, cuidando da vida e distribuindo com largueza os dons e bens que descem do alto. É perceber a ação de Deus em nosso interior, em nossa vida, e corresponder a esta ação. Meu irmão e minha irmã, este é o trabalho que Jesus convida-nos também a realizar em nossa experiência mística nesta caminhada quaresmal. A dependência amorosa do Pai
revela que o reino de Deus nunca será usurpado pelo Filho, mas diz respeito a cada um de nós, que precisamos nos sentir implicados nesta tarefa de construção, nunca de modo ostensivo, é verdade, senão despertados por uma bondade maior e externa a nós e confirmados por um compromisso interior. Estejamos, pois, atentos às intervenções feitas, pois que denotam evidências da ação amorosa do Pai, que não se faz indiferente a nada, mas trabalha interna e exteriormente no mundo e em nós. Essa dinâmica reverbera no modo de proceder que nos permite viver como ressuscitados, antes mesmo que experimentemos a morte. A ressurreição, portanto, já opera no cotidiano e seus efeitos se faz sentir por toda parte onde a vida se manifesta, a despeito de todo movimento contrário. A contemplação de hoje, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nos convida a uma generosidade em nossa resposta, para que se realize sobremaneira o que nem podemos imaginar, pois aprendemos de Jesus que nossa fidelidade ao Senhor é diretamente proporcional à nossa sensibilidade e acolhimento amoroso aos nossos irmãos e irmãs. O que é para mim concretamente viver como ressuscitado? Sinto os efeitos da ressurreição operando no cotidiano da vida? De que modo me dou conta de que faço parte da missão redentora que o Senhor quer realizar? Como respondo a Ele? Realize seu colóquio com o Senhor e tome nota de tudo para tirar maior proveito. Na quinta-feira da quarta semana da Quaresma, meditamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 5, versículo 31 a 47. Vós não quereis vir a mim para terdes a vida. É muito importante que investamos, meus irmãos e minhas irmãs, no tempo de preparação da oração. Disponha-se, acalme o seu ser, busque o silêncio e o ambiente mais propício para o encontro com o Senhor. Tome consciência de que está na presença do Senhor e vá seguindo o que se propõe, parando e saboreando o fruto de tudo que for vivendo, onde encontrar maior possibilidade de crescimento espiritual e humano. Neste Evangelho de João, nós contemplamos Jesus como defensor. A contraposição a ele é clara. O defensor tem um compromisso com a vida e desafia os acusadores a ouvirem a voz do Pai, reconhecendo em Jesus a legitimidade de suas ações salvíficas. Para tanto, é necessário abrir-se e aplicar bem os sentidos para avançar sempre.
Trata-se, assim, de educar a nossa sensibilidade para sairmos de nossa autorreferência e caminharmos no sentido da fraternidade e do acolhimento aos outros, vencendo nossas resistências mais profundas e tudo que nos paralisa. Quais são os riscos que temos de assumir? Como encontrar nosso lugar concreto de atuação no tempo de tanta contradição e discursos polarizados? Onde a fé pode conferir sentido ao que vivemos, reposicionando nossas ações e posturas? Por onde podemos começar a criar condições de possibilidade e de diálogo profundo? É o Senhor que nos inspira a abandonar toda limitação e negligência, meus irmãos e minhas irmãs, em favor de um modo mais simples e descomplicado de viver, coerentes assim com o nosso batismo e com a missão que recebemos, encarnando uma vida de fé contextualizada e atenta aos clamores da vida à nossa volta. É preciso acordar no coração as fibras de uma afetividade que reconheça e seja capaz de sentir e saborear a presença do Senhor para mais amá-lo e servi-lo. Reflita internamente, faça o seu diálogo profundo, íntimo, amistoso com o Senhor. Agradeça e anote tudo que for oportuno para tirar maior proveito do que tem podido viver. Estamos cada vez mais perto da fonte da vida. Na sexta-feira da quarta semana da Quaresma, meditamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 7, versículo 1 e 2, versículo 10, versículo 25 a 30. Eles procuravam prendê-lo. Vamos aproximando-nos da quinta semana da Quaresma. Vai chegando o tempo de verificar nossas reais condições, meus irmãos e minhas irmãs, de acompanhar o Senhor, de sermos solidários com Jesus e de nos mantermos fiéis até o fim. O justo constitui uma ameaça para os ímpios. Por isso, eles se empenham tanto em persegui-lo e eliminá-lo. O cerco ao redor de Jesus vai se fechando. No entanto, ainda não havia chegado a sua hora. Muitos tinham dúvidas a seu respeito. E isto, meus irmãos e minhas irmãs, não é difícil de entender. Não queriam intimidade com Jesus. Julgavam saber tudo sobre o Messias. Estavam presos demais às suas ideias e aos seus próprios esquemas. Os judeus não foram capazes de reconhecer o princípio de toda a obra realizada pelo Filho, a quem o Pai havia consagrado e enviado ao mundo. As obras realizadas por Jesus deveriam, assim, não apenas
abater todo obstáculo ao reconhecimento do Senhor, mas também levar a uma reflexão séria que os pudesse abrir à luz do Cristo, determinando finalmente este encontro amoroso entre a criatura e o seu Criador e Senhor. Preferiram logo a sentença, o julgamento e a condenação. Era mais fácil que admitir e dar o passo da fé e do reconhecimento da presença viva de Deus por meio de Jesus Cristo, caminhando e revelando o rosto do Pai, demasiadamente humano. Para nós, meus irmãos e minhas irmãs, fica a questão: por que essa manifestação tão humana do Senhor incomodou tanto? Por que custou tanto esse passo e esse consequente reconhecimento? Por que tanta perseguição? Abramos nossa mente e o nosso coração. Ressoa em mim a iminente paixão de Jesus e mesmo o sofrimento de tantos irmãos e irmãs? Eu consigo atualizar a paixão de Jesus na paixão que se apresenta no mundo de hoje, vivida por tantos irmãos e irmãs? A dor do mundo me diz respeito? Terminemos a oração agradecendo imensamente ao Senhor por tudo que pudemos viver ao seu lado. No sábado da quarta semana da Quaresma, como de costume, nós consagramos para a oração de repetição. Não há progresso espiritual, meu irmão e minha irmã, se não se tira maior proveito das lições que nos vêm das experiências anteriores. Neste ponto insistia Santo Inácio, e aqui também vamos deter-nos, a fim de que tenhamos uma experiência mais profunda e duradoura do que fomos vivendo ao longo desta semana. Deste modo, com serenidade e num tempo tranquilo, sem grandes agitações, propomos este exercício de repetição. Trata-se de conhecer e de se apropriar da maneira de agir do Espírito. A experiência é mestra e formadora, mas somente se for relida, examinada, solidificada. Escolha então, entre as orações da semana, aquela que pareceu mais forte e volte a ela. Faça como nos outros dias, iniciando com a oração preparatória e pedindo a graça da semana. Contudo, preste atenção naquilo que se quer. Agora, não é uma retomada ou um fazer de novo o mesmo exercício, mas repassar o processo da experiência vivida, desta vez sob um novo olhar, evocando e revivendo o que se experimentou. Retorne assim aos movimentos do interior, aos sentimentos vividos na oração e vá experimentando uma decantação progressiva, concentrando-se no que for essencial e percebendo onde e como se manifesta a ação e a vontade de Deus sobre você, sobre sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, nosso percurso vai adiantado.
e a quinta semana nos prepara mais diretamente para a paixão do Senhor. É tempo, portanto, de retomar nosso ânimo e de mergulhar nesta próxima semana confiantes no mistério da paixão redentora. Desejo a todos vocês uma boa semana de oração e até a próxima. Eis o tempo